A Serpente Branca. Há muitos e muitos anos, vivia um rei muito celebrado por sua sabedoria. Nada era oculto para ele. Era como se o conhecimento das coisas mais secretas chegasse até ele, pelo ar. Mas tinha um estranho costume. Quando a refeição do meio-dia acabava, a mesa era tirada e não havia mais ninguém presente. Um criado de confiança lhe trazia um prato a mais. Esse prato era coberto. Nem mesmo o criado sabia o que havia ali dentro. Nem ele nem mais ninguém, porque o rei só tirava a tampa e comia depois que ficava sozinho. Um dia, depois que isso já acontecia há algum tempo, o criado não aguentou mais de curiosidade na hora de levar o prato embora. Secretamente, o carregou para seu quarto, trancou a porta com cuidado e quando levantou a tampa, viu que dentro havia uma serpente branca. Depois de ver a cobra, não aguentou ficar sem dar uma provadinha. Cortou um pedaço bem pequeno dela e o pôs na boca. Assim que o pedacinho da serpente tocou a língua dele, o criado começou a ouvir sussurros suaves e estranhos do lado de fora da janela. Quando se debruçou para ver o que era, descobriu que as vozes que murmuravam eram de pardais conversando, que contavam uns aos outros tudo o que tinham visto pelos bosques e campos. Provar a serpente tinha lhe dado o poder de entender a linguagem das aves e dos animais. Ora, aconteceu que justamente naquele dia desapareceu o melhor anel da rainha. Como o criado de confiança tinha toda a liberdade para ir onde bem entendesse no palácio, suspeitaram que o tivesse roubado. O rei mandou chamá-lo e brigou com ele, dizendo que a não ser que ele desse o nome do ladrão, até o dia seguinte seria considerado culpado e decapitado. Não adiantou jurar inocência. O rei mandou-o embora sem uma palavra de consolo. Com medo e se sentindo desgraçado, ele foi até o quintal e ficou pensando, vendo se encontrava um jeito para sair daquela situação. Alguns patos estavam calmamente sentados na beira de um riacho, à vontade, se alisando com o bico e batendo o papo. O criado parou e escutou. Cada um dizia aos outros o que tinha acontecido em todos os lugares por onde tinha nadado naquela manhã e toda a comida gostosa que tinha comido. Mas um deles disse, queixoso: "Estou com peso no estômago. Estava comendo tão depressa que engoli um anel que estava no chão, bem embaixo da janela da rainha." O criado rapidamente agarrou o pato pelo pescoço, levou-o direto para a cozinha e disse ao cozinheiro: "Olha só que pato gordo! Se eu fosse você, assava ele." "É mesmo", disse o cozinheiro, pesando o pato com a mão. "Já que ele se esforçou para ganhar tanto peso, é tempo agora de ir para o forno." Cortou o pescoço do pato e depois, quando estava limpando a ave para assar, encontrou o anel da rainha no estômago dela. Com isso, não foi difícil o criado convencer o rei de sua inocência. Querendo reparar a injustiça que tinha feito, o rei lhe perguntou se havia alguma coisa que ele desejasse. Ele ofereceu o cargo que ele quisesse escolher na corte. O criado recusou todas as honras e disse que só queria um cavalo e um pouco de dinheiro, porque desejava ver o mundo e viajar um bocado. O rei logo lhe deu o que queria e ele partiu. Um dia, passando por um lago, notou que 3 peixes estavam presos num caniço e estavam ficando sem água. Dizem que os peixes são mudos, mas ele ouviu muito bem como eles gemiam, se lamentando diante da morte horrível que os esperava. Como era um bom sujeito, desceu do cavalo e pôs os 3 cativos novamente na água. Eles puseram as cabecinhas de fora,
se abanando de alegria, e disseram: vamos lembrar disso e recompensar você por nos ter salvo. Ele continuou seu caminho, e pouco depois ouviu uma voz que vinha da areia a seus pés. Prestou atenção e ouviu a queixa do rei das formigas. Se os humanos conseguissem manter seus animais desajeitados bem longe de nós, seria ótimo. Esse cavalo estúpido, com esses cascos imensos e pesados, está esmagando o meu povo sem piedade. Ouvindo isso, o criado saiu por um caminho lateral, e o rei das formigas gritou: vamos lembrar disso e recompensar você. O caminho levava a uma floresta. Lá ele viu um casal de corvos empurrando os filhotes para fora do ninho. Fora seus marmanjões, gritavam. Não podemos mais encher as barrigas de vocês. Já estão bem grandinhos para buscarem sua própria comida. Os pobres filhotes batiam as asas desajeitados e não conseguiam levantar-se do chão. Ainda somos filhotes indefesos, gritavam. Como é que podemos arranjar comida se ainda nem sabemos voar? Vocês vão nos fazer morrer de fome. Ouvindo isso, o bom jovem apeou, matou o cavalo com a espada e deu sua carne para alimentar os filhotes de corvo. Eles vieram saltitando, comeram até se fartar e disseram: vamos lembrar disso e recompensar você. Daí para frente, ele teve que usar as pernas. Depois de muito caminhar, chegou a uma grande cidade. As ruas estavam cheias de barulho e movimento. Um homem a cavalo anunciava que a filha do rei estava procurando o marido, mas que quem quisesse pedir a mão dela precisava primeiro cumprir uma tarefa muito difícil e, se falhasse, perderia a vida. Muitos já tinham tentado, mas arriscaram a vida à toa. Quando o jovem viu a filha do rei, ficou tão estonteado com a beleza dela que se esqueceu do perigo. Foi até o rei e se apresentou como pretendente. Foi levado diretamente à beira do mar. Lá, diante de seus olhos, jogaram na água um anel de ouro. Depois o rei lhe disse que ele precisaria ir buscar o anel lá no fundo e acrescentou: se você sair da água sem ele, será jogado de volta, tantas vezes quantas necessário, até morrer nas ondas. Os cortesões todos ficaram com pena do jovem e lamentaram sua sorte. Tão bonito. Depois deixaram-no sozinho na praia. Ele ficou um pouco ali parado, pensando no que ia fazer. De repente viu 3 peixes nadando em sua direção, justamente os 3 cujas vidas ele tinha salvo. O do meio tinha uma concha na boca. Depositou-a na areia, junto aos pés do rapaz. Quando ele pegou a concha e abriu, viu que dentro estava o anel de ouro. Todo contente levou o anel até o rei, esperando receber a recompensa prometida. Mas a princesa era muito prosa, e quando viu que aquele era inferior a ela em nascimento, desprezou-o e disse que ele ia precisar cumprir uma segunda tarefa. Desceu até o jardim e espalhou 10 sacos cheios de farelo pelo meio da grama. Você vai ter que recolher tudo isso até amanhã, antes do sol nascer, disse ela, sem faltar nem um grãozinho. O rapaz assentou no jardim e começou a pensar em um jeito de cumprir a tarefa, mas não lhe ocorria nada. E lá ficou ele tristíssimo, esperando que o levassem para a morte quando o dia nascesse. Mas quando os primeiros raios de sol chegaram ao jardim, ele viu que os 10 sacos estavam de pé, cheios até a borda, sem faltar nem um grãozinho. O rei das formigas tinha vindo durante a noite, com os milhares e milhares de formigas, e os bichinhos agradecidos tinham juntado todos os grãos de farelo dentro dos sacos outra vez. A filha do rei veio em pessoa até o jardim e ficou espantadíssima de ver que a tarefa tinha sido cumprida. Mas seu coração prosa ainda se recusava a se render. Por isso ela disse: ele cumpriu as 2 tarefas,
mas não será meu marido enquanto não me trouxer um fruto da árvore da vida. O rapaz nem sabia onde ficava essa árvore da vida. Partiu procurando, resolvido a andar até onde as pernas o levassem, mas sem qualquer esperança de encontrar. Uma noite, depois de procurar por 3 reinos, ele chegou a uma floresta. Sentou-se debaixo de uma árvore e estava quase adormecendo, quando ouviu um barulho nos galhos e uma fruta de ouro caiu em suas mãos. Ao mesmo tempo, 3 corvos desceram voando da árvore, pousaram em seus joelhos e disseram: "Nós somos os filhotes de corvo que você não deixou morrer de fome. Quando crescemos e ouvimos dizer que você estava procurando a fruta de ouro, voamos por cima do mar até o fim do mundo, onde cresce a árvore da vida, e pegamos a fruta." Muito contente, o rapaz voltou para casa, deu a fruta de ouro para a princesa e depois disso, ela não tinha mais desculpa. Dividiram a maçã da vida e a comeram juntos. Aí o coração dela se encheu de amor por ele e os dois viveram até a velhice numa felicidade perfeita.